pensamento não é de Deus. Porque nós temos pensamentos, e todos esses pensamentos, Deus sabe, Deus conhece. E ainda assim Ele nos ama. Independente daquilo que está vindo na sua cabeça, não, mas não é possível. Ainda assim Ele nos ama. Porque Ele conhece todos os nossos pensamentos. Não adianta a gente querer enganar, porque Ele sonda os nossos pensamentos, sonda os nossos caminhos. Ele sabe o que nós vamos falar. Ele sonda todos os nossos pensamentos. Sabe qual é o problema, irmão? Muitas vezes, a gente por querer agradar, por querer fazer as pessoas se aproximarem da gente, a gente age com uma inverdade. Muitas vezes nós não somos nós mesmos porque nós queremos as pessoas perto de nós. Mas eu quero te dizer essa noite que você não precisa mudar quem você é para agradar ninguém. Porque aquele que você tem que agradar e se agrada de você, ele te conhece exatamente do jeito que você é. Amém, irmãos? E do versículo 7 ao 12, ele vai falar da onipresença de Deus. E ele vai dizer assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? E às vezes a gente fala assim: Senhor, eu quero ficar só no meu cantinho aqui isolado, é só um tempo. Eu quero só ficar aqui quietinho, sem fazer nada. Mas Deus está lá com você. E quando você vem, Deus também está com você. Por onde você andar, Deus está com você. Não adianta a gente querer escapar da presença de Deus. Porque por mais que você ande para a direita, você ande para a esquerda, você vai parar no centro da vontade de Deus. É por isso que eu costumo dizer assim: irmão, não foge não. Se Deus mandar ir para um lado, vai logo. Porque você vai voltar e você vai caminhar do jeito que Ele quer. Então vamos facilitar as coisas, por mais que seja difícil. A gente pode ir para um lado, pode dar uma voltinha ali, mas você vai voltar para a presença de Deus. Por quê? Porque quando Deus tem um plano na minha e na sua vida, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, ele não sabe viver. Quem já experimentou da glória, da presença do Senhor, pode até estar afastado no momento, mas a alma dele clama pela presença de Deus. Por quê? Porque em Eclesiastes 3:11 vai dizer que o próprio Deus implantou a eternidade dentro do meu e dentro do seu coração. É por isso que a nossa alma anseia pela presença de Deus. É por isso que nós clamamos pela presença de Deus. É por isso que você clama pela presença do Senhor. É por isso que você busca a presença de Deus sobre a sua vida. É por isso que tem momentos que você se entristece e você fala: Senhor, por mais que eu esteja triste, eu sei que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor habita dentro de mim. E quantas vezes, irmãos, nós olhamos, nos sentimos fracos na presença do Senhor. Quantas as vezes nós nos olhamos e nos sentimos limitados na presença do Senhor. E nós somos fracos, limitados, pecadores, mas alcançados pela graça de Deus. E justificados pelo sangue de Cristo. Isso faz de você, irmão, mais que um vencedor em Cristo Jesus. Isso faz de você um vencedor na presença de Deus. A gente vê muitas pessoas falar assim: eu sei de onde que Deus me tirou. E eu sei quem Deus é na minha vida. Eu sei o que Ele faz todos os dias dentro de mim. Porque todos os dias o Senhor está fazendo algo dentro do nosso coração. Amém? Do versículo 13 ao versículo 18, ele vai falar da onipotência de Deus. Ou seja, Ele tem todo o poder. É ilimitado. Ah, mas você não tem noção do que eu estou passando. Não existe nada que Deus não possa fazer. E são sobre esses versículos que eu queria ministrar ao seu coração essa noite. Acompanhe comigo. Versículo 13, ele vai dizer assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Quem criou, irmãos, quem nos criou foi o próprio Deus. Nós somos formados pelo próprio Deus. Aí talvez você fala, quando ele diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser. Sabe quando você fala assim: eu não queria ser desse jeito, mas foi Deus que te criou assim. Mas eu não queria que meu cabelo fosse assim, mas foi Deus que te fez assim. Mas eu não gosto, pastor. Irmãos, é a coisa mais certa que tem. Eu tenho o cabelo liso, aí eu vivo fazendo cacho. Aí um tem um cacho, aí vive alisando. Aí eu sou alta, aí eu queria ser mais baixa. Aí o que é baixo, eu queria ser mais alta. Aí um tá mais cheinho, eu queria ser mais magrinho. Nós sempre estamos em atrito com nós mesmos. Mas eu quero te dizer essa noite:
que foi o próprio Deus que te formou exatamente do jeito que você é. Tanto internamente quanto fisicamente. Exatamente do jeito que você é. E você não é inferior a ninguém da maneira que você é. Nós mulheres, principalmente, temos um espírito de inferioridade muito grande. Eu sofri com isso bastante tempo, irmãos. Vou ter que falar de bullying. Deus está tocando no meu coração. Não queria não, mas amém. Vocês viram já que eu sou bem baixinha, né, irmãos? Na época da escola eu era a última da fila. Os meninos bonitos eram tudo menor que eu. Os meninos da escola eram tudo menor que eu. Né? Então, assim, e eu cresci com isso. Nossa, você é alta demais. Nossa, você é fora do padrão. E as minhas primas, as mulheres são assim, tudo altas, mas eu sou a mais alta. E eu cresci ouvindo isso. E eu não usava salto de jeito nenhum. Quando eu fui para a presença de Deus, e outra coisa que eu falava muito, vai todo mundo olhar, eu não queria falar, mas Deus tocou no meu coração. Eu sempre achei minha canela muito fina. E quando eu era mais nova, eu era Olívia Palito, Saco de Ossos. Acho que todo mundo, irmão, tinha apelidos, né? Quando era mais nós, principalmente os jovens. Que hoje em dia é bullying, quer sair da escola, não quer estudar mais. E pelo menos na minha geração ninguém morreu de bullying, irmão. Botava um apelido, você botava outro e ali era resolvido, né? Então assim, e eu cresci com alguns traumas. Nossa, você ri muito alto. Você fala de um jeito que não é do padrão. E eu cresci ouvindo isso e eu acreditei nisso que me falaram. Então você vai crescendo com uma inferioridade dentro de você. E você vai se guardando. E você vai transmitindo isso de outras formas. E você começa a achar que você é exatamente o que as pessoas falaram que você é. E você começa a acreditar naquilo que você ouviu. E você forma ali uma capa. E você fica com aquela inferioridade e rejeição dentro de você. Com isso, muitas vezes eu nunca consegui apresentar um trabalho na escola, porque eu não conseguia estar na frente de ninguém. E eu fui começando a sofrer coisas na minha adolescência e que hoje eu vejo na minha vida adulta, que refletiu muito para coisas que eu passo hoje, mas que graças a Deus, Deus tem feito uma grande obra na minha vida. E é por isso que eu estou falando isso para os irmãos essa noite. E o que é que acontece? Quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para o que os outros falam e a gente acredita nisso, a gente fica dentro de uma caixinha tentando se encaixar para poder servir de acordo com o que os outros querem ver. E eu lembro que eu saía com as minhas amigas e eu sempre tive uma amiga baixinha, sempre, sempre. E eu pegava e falava, nós vamos sair hoje, você coloca o salto mais alto que você tem e eu vou de rasteirinha. Porque eu queria que ela ficasse pelo menos um pouco mais alta perto de mim. E o que acontecia com isso? Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque eu fiquei tentando por muito tempo me encaixar. E eu lembro que uma vez, na presença do Senhor, várias vezes através da sua palavra, Deus curava a minha alma. Porque a gente recebe palavras achando que aquilo não vai afetar a nossa vida. Mas nós temos matado pessoas pelas nossas palavras. Por aquilo que a gente acha. E a gente vai lá e solta, né, irmão? Eu falo mesmo porque eu sou sincero. Não, irmão, você é mal educado. Né? Porque eu já falei isso aqui, porque se a pessoa não está te perguntando e você está falando, né? Porque, então, na verdade, se a sua verdade vai ferir o outro, então não fale. Se a sua verdade vai diminuir o outro, então não fale. Se a sua verdade, que você acha que é verdade, vai menosprezar a vida do outro, então não faça. Ensine para os seus filhos, ensine na sua casa. Por quê? Porque a gente está o quê? Destruindo uns aos outros. E nós temos crescido uma geração cada vez mais doente por coisas que acontecem lá no nosso passado e muitas vezes a gente não sabe. Só que o que eu acho lindo na palavra de Deus é que uma das primeiras vezes que eu fui na igreja, ele falou assim, eu te amo exatamente do jeito que você é. Para Deus você não precisa ser mais cheinho ou mais magrinho ou alto ou baixo, porque Ele não faz acepção de pessoas. Porque o amor dEle te alcança exatamente do jeito que você é. Porque o amor dEle te alcança e é o que você tem de mais precioso, irmão, que é a presença de Deus. E quando eu olho para isso, aqui através desse versículo, quando ele vai dizer no 14, ele fala assim... Ele está agradecendo e fala, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. E aqui eu aprendi algo que é a respeito de que todas as vezes que nós reclamamos de algo em nós, nós estamos dizendo que Deus não nos soube fazer.
Todas as vezes que nós reclamamos de algo desse jeito, nós estamos reclamando da identidade que Deus nos deu. E ele vai dizer assim: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Então talvez você ache assim: pastora, não era nem para eu ter nascido, a minha mãe tentou me abortar. Pastora, a minha história, você não sabe nem como eu fui concebida, nem como eu fui gerada. Eu quero te dizer essa noite que não importa como que foi a concepção para que você viesse a existir, mas quem te formou foi o próprio Deus. Não importa como você foi concebido, quem te formou foi o próprio Deus. Mas eu nem conheço meu pai, a minha mãe me abandonou. Quem te formou foi o Senhor, quem te projetou foi Ele. É Ele quem faz todas as coisas em mim e em você, e foi Ele que nos criou. Pastora, mas você não sabe o tanto que eu já sofri na minha vida. Parece que eu nasci para sofrer, que é outra frase que eu escuto muito. Parece que eu nasci para sofrer, parece que para mim tudo dá errado. Irmão, Deus tem um projeto na sua vida, não desista de caminhar. Se o Senhor te formou, se foi Ele que te criou da maneira que você é, Ele tem um projeto na sua vida. Aprenda, irmão, a gostar de você exatamente do que você é. Tome posse dessa palavra e da identidade que você tem diante de Deus. Por que eu quero dizer isso para os irmãos? Porque depois que você reconhece, que você tem convicção de quem você é diante da presença de Deus, palavras não vão te desanimar, inimigo não vai te desanimar, o diabo ele vai até te afrontar, ele vai tentar te desanimar, mas você vai falar: ei, Satanás, eu sei exatamente quem eu sou na presença de Deus. Eu tenho uma identidade diante de Deus. Você é filha amada do Pai. Você é o filho amado do Pai. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Vocês são maravilhosos na presença de Deus. E tome posse, irmão, dessa palavra. Porque quando nós pegamos isso e colocamos em prática na nossa vida, muitas coisas mudam. Eu falo para os irmãos que eu tenho passado assim, por um processo muito grande. Não de crise de identidade, porque eu sei que eu sou em Cristo Jesus. Graças a Deus essa palavra já me alcançou. Mas por muitas vezes coisas que nós não conseguimos entender e compreender. Eu lembro que um tempo desse atrás eu falei bem assim para o meu esposo: você pensa assim, assim, assim? Aí ele: não. Aí eu: nossa, você não é normal. Aí ele: eu? Eu falei: ixi, então eu sou doida. Porque eu queria que ele pensasse as mesmas coisas que eu pensava. E ele falou: não. Aí outro dia ele estava lendo uma coisa, eu falei: enquanto você está lendo isso, você está pensando em outra coisa? Ele: não, eu estou lendo. Aí eu: ah, tá. Eu falei: não, é porque eu leio aqui, eu estou vendo o que o irmão está fazendo aqui, eu estou vendo que o outro está andando lá. E cada pessoa, irmão, é de um jeito, né? E a gente fica querendo se adaptar a algumas coisas. É igual para você aprender até mesmo um texto. Eu já falei isso aqui a respeito dos irmãos. Um vai aprender ouvindo, outro vai aprender escrevendo. Mas não é porque você é diferente que você tem que se adequar para poder ser aceito. Nós somos diferentes. Hoje mesmo nós estávamos comentando como que Deus usa as pessoas. Um grita, outro fala baixinho, outro fala manso. Mas não é que Deus deixou de usar. Ele usa cada um de uma forma. E nós somos gratos por isso. E ele vai dizer assim: os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. E foi esse versículo que falou ao meu coração a respeito de um dia que me deu exatamente uma crise existencial, quando você fala assim: Senhor, por que eu existo? Por que eu tenho que estar aqui na terra ainda? Porque esse é o pensamento, irmão, da maioria dos jovens hoje. Mas se suicidam, e exatamente dentro da igreja, como se não tivesse propósito de vida. E você sabe o que a gente se sente? Fraco. Deus, por que eu estou pensando isso? Eu conheço a tua palavra, por que eu estou tendo esses pensamentos? Muitos têm se suicidado, irmãos, dentro da igreja. Irmãos nossos dentro da igreja. A Letícia, quando pregou aqui, ela falou sobre isso. E cresce cada vez mais. E parece que os nossos ouvidos estão tampados, que os nossos olhos não estão vendo. Mas Deus está vendo o que acontece dentro da nossa alma. E Ele se preocupa com cada um de nós. Talvez você está olhando e veja de uma forma ao qual parece que Deus não se importa ou que esqueceu. Mas Deus tem cura, Deus tem refrigério para a tua alma essa noite. Deus tem sustento para a tua alma essa noite. E do mesmo
mesmo jeito que Ele te trouxe aqui, Ele te diz para você não desistir, porque foi Ele que te formou, e é Ele que conhece os seus pensamentos, que sonda os seus caminhos, e é Ele que te sustenta. Amém, irmãos? E eu estava muito mal, cheguei a conversar com alguns irmãos há alguns dias, e nós fomos para a vigília em Brasília. E Deus falou comigo de uma forma muito profunda. E eu posso dizer assim para os irmãos que eu recebi uma cura naquele lugar. Foi como se fosse arrancado de dentro da minha alma algo que só eu sei o que eu estava sentindo. Pastora, mas a senhora estava vindo para todo o culto, mas eu sei o que a minha alma estava passando. Você sabe o que sua alma passa. Você sabe as inquietações que tem dentro de você. Você sabe os pensamentos que tem dentro de você. E foi exatamente com essas palavras, né? Eu sei exatamente os seus pensamentos. Eu sondo exatamente tudo aquilo que você faz. E eu vou arrancar essa angústia que está dentro de você. Porque nós falamos assim, Senhor, nós servimos tanto de cura para a vida das pessoas. E por que é que somos tão impotentes e muitas vezes não temos a cura que nós estamos, que a gente tanto pede, e que as coisas não acontecem da forma que a gente quer? E a voz do Senhor, irmão, ela é doce quando ela vem, quando ela quer nos curar, quando ela quer nos sarar. E o Senhor falou comigo de uma forma tremenda a respeito exatamente da existência dele, de quem ele era na minha vida. E todos os pensamentos que eu tive pelos últimos dias, Deus falou através de alguém para poder curar a minha alma. Por quê? Eu estou falando para você essa noite que Deus sonda todos os seus pensamentos. Mas quando a gente está no momento de angústia, parece que a gente não está ouvindo a voz de Deus, parece que a gente se esquece da palavra dele. E eu acho interessante que Deus falou comigo em detalhes, porque eu sou bem crítica, viu, irmão, para algumas coisas. E se Deus falasse de outra forma, eu não ia acreditar. Mas Deus falou em detalhes, coisas pequenas que eu tinha acabado de pensar. E eu pensava e o Senhor falava. E eu falei, é Deus mesmo que está falando. Por quê? Porque a gente é tão acostumado a ouvir aquilo que a nossa carne quer ouvir. E eu verdadeiramente eu falo assim, eu quero ouvir a voz de Deus. Que seja através da palavra ou de alguém, mas que seja o verdadeiro Deus falando conosco. Que é como Deus está falando aqui através da sua palavra essa noite. Todos, irmãos, já passaram alguma vez por alguma crise existencial. Na Bíblia não é diferente. Quando nós olhamos para a vida de Elias, nós vemos um profeta que acabou de fazer grandes coisas na presença de Deus, fugindo de uma mulher, se escondendo numa caverna, e muitos vão dizer que Elias estava com depressão. E quando eu olho para a história de Elias, eu vejo várias vezes, quando Deus tem algo grandioso para fazer, ou faz algo grandioso, quem trabalha na frente da obra do Senhor, ele sente essa opressão sobre a vida dele. Parece assim que o inferno inteiro está vindo contra você, que tem hora que você sente que as suas carnes até tremem. E por muitas vezes você se sente ali, né, pressionado diante daquilo. Mas o Senhor, irmão, em nenhum momento Ele nos deixa. Em nenhum momento, é nesses momentos de opressão que o diabo muitas vezes quer agir na nossa mente. Mas Deus vai blindar a sua mente essa noite, para que você venha ouvir somente a voz do Espírito Santo de Deus, para que você venha fazer somente o que Deus quer que você faça.